Bom, então, é com muito prazer, com uma honra enorme, a gente está diante da nossa bibliografia, né? A gente tem conversado sobre isso, que eu convido a professora Nicole Blondeau a assumir esse lugar na mesa. Explico à audiência que eu vou ter uma dupla missão, que é traduzir de maneira consecutiva as falas da professora Blondeau e fazer a mediação depois das perguntas. Professora, por favor. Não, je passe. Quando acontece um silêncio dessa ordem, a gente diz... O sont passés les anges, onde foram os anjos? Muito bem, a gente retoricamente diz que a nossa convidada dispensaria apresentações, mas a gente apresenta assim mesmo, não é? Isso é do jogo mesmo, é assim que a gente faz parte da nossa liturgia, como a gente dizia agora. Nicole Blondeau é membro do laboratório Experice, Experiência, Recursos Culturais e Educação, das Ciências da Educação da Universidade de Paris 8. Ela trabalhou por muitos anos no Departamento de Comunicação Francês Língua Estrangeira, que oferta os cursos de FLE, Francês Língua Estrangeira, e de Metodologia da Escrita e da Oralidade aos estudantes estrangeiros. Blondeau foi responsável pelo diploma universitário de FLE para os estudantes refugiados e inserção universitária. Suas pesquisas incidem sobre as problemáticas de plurilinguismo, pluriculturalismo, intertransculturalidade, identidades híbridas, dentro do contexto das migrações globalizadas. As suas pesquisas referem-se às literaturas de língua francesa e francófonas como campo de análise das elaborações identitárias socio-histórica culturalmente alicerçadas. Os dispositivos selecionados fazem parte da pesquisação e dos mecanismos das autobiografias linguageiras, modo de intervenção suscetível para o delineamento de um imaginário das línguas, glissant, das culturas, de discerrar as cripações identitárias. Os procedimentos pedagógicos escolhidos são da pedagogia de projeto e da conscientização, citando Paulo Freire. A educação é projetada como uma praxis que pode trazer os participantes a possíveis caminhos de emancipação. Professora Blondeau, a palavra é sua. Merci, Rita. Merci de résister et d'être là. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier infiniment Josilène Pinheiro-Mariz, Antonio Andrade, José Veranildo Lopez d'Acosta, j'ai pas trop écorché son nom, pour l'organisation de ces journées de rencontres passionnantes et pour l'invitation qu'ils m'ont faite. Merci infiniment à vous. Merci à Marcia aussi pour sa gentillesse et son efficacité. Então, a professora Blondeau agradece ao fato de vocês permanecerem e resistirem bravamente ao fim deste evento, ao fim dessa semana, agradecendo a Antônio Andrade, Josilene Mariz e José Veranildo pelo convite, pela organização do evento, e agradecendo muito também a Márcia, cujo sobrenome eu esqueci, perdão, pela Azevedo, pela logística e por todas as trocas que foram necessárias para que a vinda da professora Blondeau se concretizasse. Je voudrais aussi dire ma solidarité avec les collègues, les enseignants, les personnels des universités brésiliennes qui sont en grève. L'état de l'université publique française est aussi inquiétant. E eu gostaria de manifestar minha solidariedade aos servidores, aos professores, aos técnicos
aos estudantes em greve nas universidades públicas neste momento. As condições do ensino público são inquietantes no Brasil e na França também. Bon, donc je vais commencer maintenant. Donc j'ai travaillé, réfléchi autour du lire, écrire en français langue étrangère et en français langue seconde. Et j'ai intitulé cette communication « Lire, écrire en FLE, FLS, louvoyer entre les langues et concevoir des identités hybrides et solidaires à travers les littératures des migrations et des exils ». Então, eu intitulei essa comunicação Ler e Escrever em Francês Língua Estrangeira, Francês Língua Segunda, zigue-zaguear entre as línguas e conceber identidades híbridas e solidárias por meio das literaturas de migração e de exílio. Bien. Alors, je pense que face à la mondialisation néolibérale qui règle le monde et marchandise même le vivant, tout le travail que nous faisons, les unes et les autres, dans nos lieux, dans les espaces spécifiques dans lesquels nous intervenons en tant qu'enseignants-chercheurs, en tant qu'étudiants-chercheurs aussi. Tout ce travail s'inscrit comme une forme de résistance à ce que Glissant appelle l'uniformisation par le bas, le règne des multinationales, la standardisation, l'ultralibéralisme sauvage sur les marchés mondiaux. Diante da mundialização neoliberal que regula o mundo e mercantiliza todo o vivo, tudo que é vivo, todo o trabalho que nós fazemos, todos nós, nos nossos lugares, nos espaços específicos nos quais nós intervimos, enquanto professores, pesquisadores, enquanto estudantes, pesquisadores, inscreve-se como uma forma de resistência ao que Glissant chama de uniformização por baixo, que o reino das multinacionais, a estandartização, o ultraliberalismo selvagem dos mercados mundiais. Alors, cette mondialisation pour Glissant est le revers négatif, l'envers, de ce qu'il nomme mondialité, c'est-à-dire la circulation irrépressible, qu'on ne peut pas empêcher, des langues cultures dans le monde globalisé, leur altération à travers les contacts imprévisibles, les métissages et les hybridations multiples. Essa mundialização é o avesso negativo daquilo que ele nomeia mondialité. Ou seja, eu fui orientada a não traduzir mondialité. Eu sou muito obediente. Ou seja, a circulação incontrolável das línguas-cultura no mundo globalizado, suas alterações através dos contatos imprevisíveis, as mestiçagens e hibridações múltiplas. Cette mondialité, dit Glissant, ne se conçoit pas si je me renferme sur moi-même, si je me renferme dans mes murs, dans ma maison, dans ma cité, dans ma nation. Essa mondialité não se concebe se eu me fechar sobre mim, se eu me fechar entre as paredes da minha casa, da minha cidade, da minha nação, diz ele. Alors, doit se créer un nouvel imaginaire
qui est pour lui une poétique active et pas une poétique contemplative, une poétique active qui permet l'échange, qui permet le change, en fait c'est le changement, qui permet de se maintenir en devenant autre et qui se développe dans la relation. Então é necessário criar um novo imaginário que é, para ele, uma poética ativa e não contemplativa, que permite a troca, que permite a mudança, que permite que se mantenha tornando-se outro e que se desenvolve na relação. Cependant, concevoir cette unité-diversité, appréhender la diversité, le multiple, non comme une menace, mais comme constitutif de ce que nous sommes, de notre relation au monde et de ce qu'est le monde, ne se décrète pas, tant l'idéologie du un, du monolinguisme par exemple, et le cas de la France est exemplaire à ce niveau-là, est historiquement prégnante, forte. Contudo, conceber essa unidade e diversidade, apreender a diversidade, o múltiplo, não como uma ameaça, mas como constitutivo daquilo que somos, da nossa relação com o mundo e do que está no mundo, não se decreta, tanto na ideologia do do monolinguismo, por exemplo, e é o caso da França, que é historicamente forte. Il s'agit donc de penser, de mettre en place des interventions, des démarches pédagogiques ou autres. Ce peut être l'appel à la création, à des créations artistiques, picturales, musicales, poétiques, donc capables de mettre en question, d'affaiblir, de déstabiliser la doxa du un, du fixe, du permanent, de l'héritage naturel, du legs patrimonial. Trata-se, então, de pensar, de colocar, de disponibilizar intervenções, procedimentos pedagógicos ou outros, o que pode ser um convite à criação artística, pictural, musical, poética, capazes de questionar, de enfraquecer, de desestabilizar a doxa do do fixo, do permanente, da herança natural, do legado patrimonial. Le titre du colloque, de ce colloque, tout comme celui de 2022 à Campina Grande, enseignement de la littérature dans l'enseignement des langues étrangères, est déjà pour moi une entaille dans la marginalisation historique, voire l'exclusion de la littérature en didactique des langues. Je dis une chose, à l'université Paris 8, je me suis entendu dire pendant longtemps que la littérature ne faisait pas partie de la didactique. O título do colóquio, assim como aquele de 2022 em Campina Grande, Ensino da Literatura no Ensino das Línguas Estrangeiras, já é uma marca na marginalização histórica, talvez até a exclusão da literatura em didática das línguas. E aqui eu preciso dizer que, na Universidade de Paris 8, a literatura não faz parte do que está contemplado pelas ciências da educação. Le titre du colloque envisage donc et nous amène à considérer la littérature, c'est-à-dire l'espace où la langue se déploie de manière singulière et inédite,
comme constitutive de l'enseignement-apprentissage de celle-ci. O título, então, nos convida a considerar a literatura, ou seja, o espaço onde a língua se desenvolve de maneira singular e inédita, como que constitutiva do ensino-aprendizagem desta. Dans ce sens, ce n'est plus seulement la dimension communicative immédiate qui est visée, l'enseignement des structures grammaticales, etc., mais les univers fictionnels ou autofictionnels que la langue crée, les visions multiples du monde qu'elle propose. Assim, não é mais somente a dimensão comunicativa imediata que está em jogo, mas sim o ensino das estruturas gramaticais, mas sim os universos ficcionais ou autoficcionais que a língua cria, as visões múltiplas do mundo que ela propõe. De plus, pour moi, ce changement de perspective de la place des littératures dans l'acquisition des langues étrangères a une dimension politique. Non seulement elle remet en cause la croyance qu'elle ne serait accessible qu'après un long temps d'apprentissage, et le long temps d'apprentissage, ça coûte de l'argent, donc d'une certaine manière réservé à une élite, mais surtout, elle met à disposition de tous les élèves, très tôt dans l'apprentissage, des textes qui peuvent être adjuvants d'émancipation. Além disso, para mim, essa mudança de perspectiva do lugar das literaturas na aquisição das línguas estrangeiras tem uma dimensão política. Não somente ela coloca em questão a crença que as literaturas só seriam acessíveis quando, depois de muito tempo de aprendizagem e, de uma certa maneira, reservada a uma elite, mas porque isso custa muito dinheiro, mas também porque ela coloca à disposição de todos os alunos, muito rapidamente na aprendizagem, textos que podem auxiliar, apoiar essa emancipação. Alors, comment desserrer l'idéologie monolingue, homogénéisatrice, qui pense la langue comme une entité unifiée, quasi autonome, qui exclut les variations non validées par les instances de légitimation, l'Académie française, institutions scolaires, ceux que Chamoiseau appelle les docteurs de la norme, et qui, de fait, exclut les locuteurs qui portent ces variations, en général les milieux populaires, ceux qu'on appelle les jeunes des cités, les habitants des départements d'outre-mer, les Antilles, la Réunion, les étrangers qui naviguent entre les langues dont ils disposent à des degrés divers pour essayer de se faire comprendre et, pour certains, tout simplement survivre. Então, como afrouxar essa ideologia monolíngue, homogeneizadora, que pensa a língua como uma entidade unificada, quase autônoma, que exclui as variações não validadas pelas instâncias de legitimação, a Academia Francesa, a instituição escolar, aquilo que Chamoiseau nomeia doutores da norma e que, na verdade, exclui locutores que são portadores dessas variações. Normalmente, as pessoas dos meios populares, aqueles que nós chamamos os jovens de periferia, os habitantes da além-mar das ilhas, das Antilhas, da Reunião, os estrangeiros que navegam entre as línguas de que eles dispõem em níveis diversos, variados, para
para tentar se comunicar, para tentar se fazer compreender, e isso significa, para alguns, sobreviver. Sans doute que l'approche translinguistique, translangue, qui prend en compte les pratiques langagières complexes des locuteurs plurilingues et en appelle aux approches pédagogiques qui favorisent l'usage de ces pratiques complexes, ça je prends ça à Garcia et Way, sans doute que cette approche translinguistique offre des perspectives prometteuses et il est vrai que les différentes communications durant ces 3 jours, enfin ce que j'en ai compris et ce que m'ont traduit mes amis très chers, mais j'ai quand même compris quelque chose, donc offre offre des perspectives prometteuses et effectivement les différentes communications de ces 3 jours vont dans ce sens. Alors, oui, bom, talvez a abordagem translinguística que toma em consideração as práticas linguageiras complexas dos locutores plurilingües e chama e convida a abordagens pedagógicas que favorizem o uso dessas práticas complexas, e aqui eu cito Garcia e Vey, de 2014, oferece perspectivas que prometem, e as diferentes comunicações ao longo desses 3 dias vão nesse sentido. Alors, sans jamais avoir utilisé ce terme pour identifier mes propres démarches pédagogiques, il me semble que mon travail, depuis des années, peut effectivement se reconnaître dans cette inflexion pédagogique. Então, sem nunca ter utilizado esse termo para identificar os meus procedimentos pedagógicos, me parece que meu trabalho há anos pode ser identificado, pode se reconhecer nesta inflexão pédagogique. Alors maintenant, je vais aborder un travail spécifique que je fais depuis plus d'une dizaine d'années autour des littératures et l'écriture de ce qu'on appelle les autobiographies langagières. Então, agora eu vou tratar de trabalho que eu desenvolvo há mais de 10 anos, relacionado à littérature et às autobiographies linguageiras. Alors, j'ai toujours enseigné dans des environnements marqués par la pluralité des langues, des cultures, des immigrations successives, par la forte présence d'élèves ou d'étudiants étrangers sommés d'apprendre le français le plus rapidement possible. Eu sempre fui professora em ambientes, escolas da periferia norte de Paris, a Universidade de Paris 8, ela também situada na periferia norte da cidade, marcadas pela pluralidade das línguas, das culturas, das imigrações sucessivas, a forte presença de alunos ou de estudantes universitários estrangeiros impelidos a aprender o francês o mais rapidamente possível. Bon, vous l'avez compris, c'est l'Université Paris 8 et auparavant les collèges dans le même environnement. Então, como vocês compreenderam, é a Universidade de Paris 8 e o colégio, ou seja, o ensino fundamental, também nesse mesmo ambiente. Alors, dans cet environnement, la majorité des élèves et des étudiants sont dans des situations de plurilinguisme qui ne sont pas entendues par les professeurs et qui sont souvent vécues dans la honte par les élèves. Et ces situations de plurilinguisme sont très souvent perçues comme des obstacles à la réussite scolaire par certains enseignants. Então, a maioria dos alunos e dos estudantes universitários estão em situação de plurilinguismo que não são
ouvidas pelos professores e que são, muito frequentemente, experienciadas por esses alunos e estudantes universitários como uma forma de vergonha. Essa condição plurilingüe é percebida como obstáculo ao sucesso escolar por certos professores. Alors, certains de ces élèves étudiants, pour beaucoup descendants d'immigrés nés en France, connaissent un fort taux d'échec scolaire, décrochent très rapidement à l'université et sont souvent orientés par défaut dans des voies professionnelles. Esses alunos e esses estudantes universitários, muitos deles descendentes de imigrados, nascidos na França, os alunos, os estudantes, experienciam uma alta taxa de fracasso escolar e de abandono dos cursos universitários, e são frequentemente orientados, quase como par défaut, né, de maneira obrigatória, a formações curtas e profissionais. Alors, à cela s'ajoutent pour certains des phénomènes de violence, de crispation sur des identités racines uniques, dit Glissant, identités bien souvent fantasmées, et le rejet de la France et du français. Então, a esse processo se soma, para alguns, se somam fenômenos de violência, de crispação a propósito das identidades raiz única, como diz Glissant, muito frequentemente da ordem da fantasia, do fantasma, da recusa da França e dos franceses. Alors, ma préoccupation a toujours été que ces apprenants parviennent à maîtriser le français, car de sa maîtrise dépend la réussite scolaire, mais cette acquisition ne peut pas se faire dans n'importe quelles conditions. Et surtout, elle ne peut pas se faire dans l'effacement de la ou des langues maternelles et dans la non-prise en compte des langues qu'ils connaissent déjà à des niveaux divers. Bom, minha preocupação sempre foi que esses aprendentes conseguissem dominar o francês, pois disso dependia, ou depende, o seu sucesso escolar. Mas essa aquisição não pode se realizar em qualquer condição e, sobretudo, não deve ser realizada a partir do apagamento de línguas maternas e da não consideração das línguas que eles já conhecem em diferentes níveis. Alors, de plus, au collège, les méthodes de FLE sont totalement inadaptées à ceux qui sont scolarisés dans le pays où la langue est parlée. Donc, je me suis très rapidement acheminée vers l'utilisation d'extraits littéraires conçus comme support d'apprentissage de langue et de langage, mais pas seulement. Conçus aussi comme ouverture au monde, possibilité d'identification, confrontation à la diversité des points de vue, aux voix contradictoires qui défient les visions monolithiques des idéologies religieuses, politiques, nacionalistas. Eu sempre, então, busquei me apoiar no que já estava lá colocado, nas competências linguageiras adquiridas. Não, né? Não, eu tenho um problema. Bom, eu vou voltar aqui, porque eu tenho uma anotação aqui paralela. Ainda por cima, nos colégios, o material oferecido em francês língua estrangeira aos jovens
que vêm de línguas maternas, línguas primeiras, que não são escritas, é um material absolutamente inadequado a eles. Então, e ainda por cima, não são adaptados a eles, escolarizados, que aprendem a língua no país onde ela é falada. Por essa razão, eu me conduzi, eu me encaminhei na direção da utilização de textos literários concebidos como suportes de aprendizagem de língua e de linguagem, mas não apenas, mas também como abertura ao mundo, possibilidade de identificação, confronto à diversidade de pontos de vista, as vias contraditórias que desafiam as visões monolíticas das ideologias religiosas, políticas, nacionalistas. En ce sens, je ne peux pas dire que j'enseigne la littérature, j'essaie seulement de créer les conditions de sa réception. Nesse sentido, eu não posso dizer que eu ensino literatura. Eu tento apenas criar as condições para a sua recepção. J'en arrive maintenant aux littératures et aux autobiographies langagières. Alors, então, agora eu entro nas literaturas e nas autobiografias linguageiras. Alors, le travail qui se développe depuis plus de 10 ans et qui s'est précisé au cours de 3 projets européens visant la valorisation des langues des immigrés en Europe, les problématiques de plurilinguisme, pluriculturalité et l'élaboration des autobiographies langagières des personnes concernées. Pardon. Ce travail s'est développé au cours de 3 projets européens donc qui concernaient la valorisation des langues des immigrés et les problématiques de plurilinguisme, pluriculturalité en Europe. Bom, esse trabalho de literaturas e autobiografias linguageiras se desenvolve há mais de 10 anos e ele se precisa ao longo de 3 projetos europeus que visam a valorização das línguas dos imigrados na Europa, as problemáticas do plurilinguismo, da pluriculturalidade e a elaboração das autobiografias linguageiras das pessoas concernidas pelas migrações e os exílios. Alors, l'équipe de Paris 8 a mis en place un dispositif qui s'inscrit dans la durée. Ça, pour moi, c'est important. On y reviendra peut-être plus tard. Qui respecte un pacte pédagogique, ça aussi c'est important, et qui s'appuie sur ce que nous avons appelé les littératures des migrations et des exils. A equipe de Paris 8 desenvolveu um dispositivo que se inscreve ao longo do tempo, e isso para mim é muito importante, a gente vai voltar mais à frente, respeita um pacto pedagógico que se apoia sobre o que nós chamamos de literaturas de migração e de exílios, e trabalhou... Não, de exílios. Donc, on a travaillé avec des étudiants de l'université, des élèves des collèges et lycées dans le département de la Seine-Saint-Denis et des femmes de l'immigration ancienne qui apprenaient à lire et à écrire. Então, esse projeto trabalhou com estudantes da universidade, alunos do ensino básico, seja do fundamental e do ensino médio, no departamento de la Seine-Saint-Denis, e com mulheres da imigração antiga que aprendiam a ler e escrever. Alors, ce qu'on appelle les littératures des migrations et des exils concernent des œuvres écrites par des auteurs
ayant fait l'expérience de la migration et de l'exil, et plus largement ceux ayant vécu des déplacements géographiques, culturels, linguistiques, des changements de classe sociale, ceux qui ont remis en question les assignations sociales de genre aussi. Esse trabalho sobre as literaturas de migrações e de exílios concerne as obras escritas por autores que experienciaram a migração, que experienciaram o exílio e, de maneira mais ampla, aqueles que viveram deslocamentos geográficos, culturais, linguísticos, mudanças de classe social, que ousaram questionar as determinações sociais de gênero. Dans la plupart de ces textes, d'autres langues sont souvent présentes. Et je prends souvent l'exemple de Kuruma, parce que il a été d'une certaine manière quelque chose d'inaugural dans l'affirmation des identités plurielles, tissées de langues différentes, le français, le malinké et une autre variation. Et tout ça pris dans l'histoire de la colonisation, décolonisation. Na maior parte dos textos, outras línguas são frequentemente presentes. E eu penso no exemplo de Kuruma, que é sempre citado, porque, de certa maneira, foi inaugural na afirmação de identidades plurais tecidas com diferentes línguas. Francês, malinké e outra língua, e variações dessa língua, tomadas na história de colonização, decolonização. A língua das periferias... Mais sa création a été tellement mal accueillie par les éditeurs parisiens qu'il est parti au Canada pour se faire éditer. Et les éditeurs parisiens lui ont demandé de retravailler son français. E a recepção foi tão ruim que ele propunha os originais aos editores e os editores devolviam dizendo que ele precisava melhorar o nível do francês para poder ser publicado. Alors, toujours sur les langues présentes dans ces livres, pour Majid Cherfi et Faiza Guène, ça va être la langue des banlieues, ça va être les parlers populaires chez Annie Ernaux, ça va être les langues régionales, en particulier le breton chez Mona Ozouf, par exemple. Então, essa língua dos subúrbios, em Cherfi, em Faiza Guène, os falares populares em Annie Ernaux, as línguas regionais, o bretão em Mona Ozouf. Alors, pour la France, il s'agit évidemment des littératures dites francophones, mais nous avons refusé d'employer ce terme. Des écrivains qui sont nés dans les anciennes colonies protectorats, les descendants de l'immigration nés en France, ceux des exils anciens et ceux des exils plus récents. Então, na França, trata-se, claro, de literaturas ditas francófonas, mas nós optamos por recusar de usar a recusa do uso desse termo. Escritores nascidos nas ex-colônias, protetorados, descendentes da imigração, nascidos na França, exílios antigos, como Henri Troyat, Romain Gary, je cite pas? Non. E os mais recentes... Ça va être horrible. Perdão. E os mais recentes... Alors, ce que je voudrais dire,
c'est que parmi les migrations récentes, il y a un certain nombre d'auteurs, plutôt d'autrices iraniennes, qui produisent des récits qui sont particulièrement intéressants, originaux, et ces récits sont en général en rupture avec ceux qui sont faits par les auteurs des imigrations anciennes. Então, aqui há uma oposição entre autoras, sobretudo iranianas, de imigração recente, que apresentam rupturas significativas em relação à produção literária de imigrantes mais antigos. Alors, sont aussi sollicités les auteurs français ayant narré leur passage d'une classe sociale à une autre, leur expérience de transfuge, ainsi que celles et ceux qui ont, ou dont les personnages ont, rejeté les rôles sexués socialement construits. Il s'agit évidemment d'Annie Ernaux, Didier Ribon, Édouard Louis, etc. Também foram solicitados no projeto autores e autoras francesas que narram a sua passagem de uma classe social a outra, sua experiência de, aqui eu sinto muito, transfujo, eu fiquei com medo de dizer o que parecia, assim como aqueles cujos personagens recusaram os papéis sexuais socialmente construídos. E aqui eu falo de Annie Ernaux, Didier Ribon, Édouard Louis. Et à ce corpus s'ajoutent des auteurs étrangers traduits en français. Alors, bon, oui, vas-y. A esse corpus se somam autores estrangeiros traduzidos em francês. Là, je vais citer Abaté, par exemple, italien, mais dont la langue maternelle est l'arbërèche, qui est en fait de l'albanais. Andrea Camilleri aussi, et le parler sicilien. E entre esses autores eu cito Abate, Carmina Abate, que fala arbërèche, sua língua materna, que é, na verdade, uma forma de albanês, língua do coração, língua do pão, e Andrea Camilleri, pois as literaturas, como as línguas, não pertencem. E aqui, Barbara Cassin. Cité, non? Je cite. Oui, donc dans ce corpus, il y a effectivement des extraits d'auteurs étrangers traduits en français, parce que justement, comme les langues, les littératures n'appartiennent pas. Et ça, c'est effectivement une phrase de Barbara Cassin. Então, nesse corpus há textos traduzidos para o francês, pois nas literaturas, como nas línguas, não há pertencimento. Et dans ce corpus, je pourrais ajouter maintenant Conceição Evaristo. E a esse corpus eu poderia somar Conceição Evaristo. Et ses écrivis. Ce qu'elle appelle écrivis. Os seus... Alors, sur un autre plan, et ça c'est très important pour moi, certains de ces écrivains donnent la parole aux sans-voix, luttent contre l'effacement des histoires des subalternes, bon c'est Spivak, et d'autres, pour en terminer, comme Majid Cherfi, dit avoir besoin d'écrire en français une histoire que les Français n'écriront pas.
Em outro plano, alguns autores, alguns escritores dão a palavra aos sem voz, lutam contra o apagamento das histórias dos subalternos, e aqui eu cito Spivak. Outros, como Cherfi, dizem precisar escrever em francês uma história que os franceses não escreverão. Pour les étudiants, élèves étrangers et ceux qui sont éloignés des codes de la culture savante, la lecture est souvent vagabonde, car ils s'aventurent dans une forêt de mots dont les dénotations et surtout les connotations leur sont souvent opaques. Para os estudantes universitários, para os alunos estrangeiros e aqueles que estão distantes dos códigos da cultura, da alta cultura, a leitura é frequentemente desordenada, pois eles se aventuram em uma floresta na qual as palavras, cuja denotação e, sobretudo, as conotações das palavras são para eles opacas. Cependant, cette lecture parcellaire va peu à peu se préciser en s'appuyant sur toutes les ressources linguistiques de la classe, sur le travail collaboratif, sur les questionnements et des pairs et de l'enseignante. Contudo, essa leitura vai, pouco a pouco, se precisar, apoiando-se em todos os recursos linguísticos da sala de aula, do trabalho em colaboração, dos questionamentos dos pares e dos professores. Et c'est à partir de la lecture de ces textes, du dialogue aussi qui s'instaure autour de ces textes, que va peu à peu s'élaborer l'écriture de l'autobiographie langagière. E é a partir da leitura desses textos e, sobretudo, do diálogo que vai se instalar nesse contexto, que pouco a pouco se elaborará a escrita da autobiografia linguageira. J'en arrive aux autobiographies langagières. Toi, tu pars rageusement au fur et à mesure, Rita. Eu chego agora à autobiografia linguageira, ela está dizendo que eu estou riscando com violência o texto. Não é com violência, é com convicção. Alors, pour nous, l'autobiographie langagière n'est pas seulement la déclinaison des langues parlées, mais surtout la conscientisation progressive des rapports aux langues que les sujets se sont fabriqués, celles pouvant être utilisées à différents niveaux, fréquentées dans l'environnement proche ou lointain, objet d'identification ou de rejet. Para nós, a autobiografia linguageira não é apenas a enumeração de línguas faladas, mas, sobretudo, a conscientização progressiva das relações com as línguas que os sujeitos constroem para si. Essa conscientização podendo serem utilizadas em diferentes níveis. Frequentadas no ambiente próximo ou distante, objetos de identificação ou de recusa. Cependant, les langues ne sont pas des systèmes clos. Elles s'imbriquent à l'histoire, au social, aux histoires singulières, aux affects, aux situations de domination. Contudo, as línguas não são sistemas fechados, elas se imbricam à história, ao social, às histórias singulares, aos afetos, às situações de dominação. Et c'est dans cet entremêlement que s'agencent des identités qui sont parfois, pour les publics avec lesquels nous travaillons,
des identités racines uniques, sûres d'elles, exclusives et excluantes. E esse aspecto, essa imbricação, é nessa imbricação que se agenciam as identidades que, por vezes, para os públicos com os quais nós trabalhamos, identidades raiz única, glissant, certas delas são exclusivas e excludentes. Le cheminement, dialogue, lecture sensible des extraits dont nous venons de parler, l'écriture, réécriture, mise en commun des écrits, s'inscrit dans un mouvement réflexif. O caminho de diálogo, leitura sensível dos trechos dos quais acabamos de falar, a escritura, a reescritura, o compartilhamento dos escritos se inscreve em um movimento reflexivo. La mobilisation de la mémoire amène chacun, chacune, à se ressaisir de trajets langagiers bigarrés où les langues marginalisées, stigmatisées, retrouvent de la valeur, récupèrent leur droit d'existence et où les parcours de vie aussi se révèlent plus complexes qu'ils n'étaient ressentis. A mobilização da memória leva cada uma a reaprender os trajetos, apreender, né, os trajetos linguageiros heterogêneos, onde as línguas marginalizadas, estigmatizadas, encontram valor, recuperam seu direito de existência, onde o percurso de vida se revela mais complexo que eles haviam sido percebidos anteriormente. La narration de soi à travers le prisme des langues peut être un premier pas vers la conscience de la pluralité qui nous constitue et de la diversité du tout-monde. A narração de si, por meio do prisma das línguas, pode ser um primeiro passo na direção da consciência da pluralidade que nos constitui e da diversidade do mundo. Alors, il devient possible de dénouer des imbroglios identitaires, de s'acheminer vers des identités mouvantes, incertaines, que Glissant appelle identité rhizome, ça, il pique ça à Deleuze, qui s'étendent en s'appuyant sur des boutures déjà vivaces et s'échappent vers des ailleurs imprédictibles. Então, torna-se possível desfazer os imbróglios identitários, de se encaminhar na direção de identidades moventes, incertas, que Glissant chama identité rhizomas, que ele roubou de Deleuze, é isso? Oui. Que se estendem apoiando-se nos brotos já vivos e que escapam na direção de lugares imprevisíveis. Imprevisíveis, é o que eu disse. Donc, ces identités rhizomes ne tuent pas alentour, alors que les identités racines uniques peuvent devenir meurtrières. Et là, je renvoie aux identités meurtrières d'Amin Maalouf. Então, essas identidades rizomas não matam o que está próximo, enquanto as identidades raiz única podem tornarem-se mortais, assassinas. Obrigada. E aqui eu retomo Glissant e Maalouf.
On arrive à la conclusion. Courage. Donc, à l'heure des migrations mondialisées, où les populations en proie à la misère, victimes de discrimination, de violence, fuient leur pays, où le désordre climatique oblige les habitants à abandonner des terres devenues invivables, où les élèves scolarisés dans les écoles européennes sont en majorité plurilingues et parmi eux, de plus en plus, sont exilés, réfugiés, l'approche translinguistique qui envisage les sujets plurilingues comme capacitaires combat de fait la hierarchie sociale des langues. Então, neste momento de migrações mundializadas, no qual as populações submetidas à miséria, vítimas de discriminação, de violências, fogem de seus países, onde a desordem climática obriga os habitantes a abandonar suas terras, que se tornaram impossíveis de serem habitadas, onde os alunos escolarizados nas escolas europeias são majoritariamente plurilíngues e, dentre eles, cada vez mais são exilados, refugiados. Nesse contexto, a abordagem translinguística, que percebe os sujeitos plurilíngues como capacitários, combate, de fato, a hierarquia social das línguas. La langue pétrit les identités, trame les appartenances, contribue aux affiliations, désaffiliations, relève de l'intime, qui est encore et toujours du social, parce qu'un moi pur, où les autres, les lois, l'histoire ne seraient pas présents est inconcevable. Ça, c'est de Annie Ernaux. A língua congela, petrifica as identidades, trama os pertencimentos, contribui às afiliações, desafiliações, se relaciona ao que há de íntimo, identifica o que há de íntimo, ainda é social, porque eu puro, onde os outros, as leis, a história não seriam presentes, é inconcebível. E aqui eu retomo Annie Ernaux. L'écriture impliquée de sa propre histoire langagière et la démarche réflexive qui l'accompagne permet de convoquer les fantômes, de les identifier et de les mettre à distance. A escrita implicada da sua própria história linguageira e o procedimento reflexivo que acompanha esse processo permite convocar os fantasmas, identificá-los e colocá-los à distância. Dans son autobiographie langagière, un étudiant iranien écrit « L'écriture m'a permis d'éclaircir ce que j'avais vécu et dont je n'avais pas conscience. » Em sua autobiografia linguageira, um estudante universitário de origem iraniana escreve: a escrita me permitiu clarear o que eu tinha vivido e aquilo de que eu não tinha consciência. Et c'est bien l'objectif de l'épreuve de l'écriture que de ramener à la lumière les expériences tombées dans l'oubli, mais qui, souterrainement, travaillent les sujets, afin de les regarder en face, de les analyser et de les incorporer sans trop de souffrance, à tout le moins avec une souffrance atténuée, à un trajet existentiel
dont les nœuds, les blessures sont compris, ce qui ne signifie pas qu'ils soient acceptés. E esse é realmente o objetivo da prova da escrita, que é esse de trazer à luz as experiências que caíram no esquecimento, mas que subterraneamente trabalham os sujeitos, de maneira a que seja possível olhá-las de frente, analisá-las, incorporá-las, sem muito sofrimento, ao menos com um sofrimento atenuado, num trajeto existencial cujos nós, as feridas, são compreendidos, o que não significa que eles sejam aceitos. Et là, le rôle des littératures est fondamental, car elles embrassent la vie et murmurent aux lecteurs qu'ils ne sont pas seuls. E nesse lugar, o papel das literaturas é fundamental, pois elas embrassam la vie, acho que eu estou cansada. Abraçar mesmo, né? A vida, e murmuram aos leitores que eles não estão sozinhos. Enfin, à travers les identifications que permet la lecture littéraire et le partage des autobiographies langagières, des effets de ressemblance dans les parcours, dans les situations de domination, dans les sentiments de rejet, amènent à conscientiser que les vécus individuels, singuliers, relèvent aussi du collectif. Finalmente, por meio, através das identificações que permite a leitura literária e o compartilhar das autobiografias linguageiras, efeitos de reconhecimento nos percursos, nas situações de dominação, nos sentimentos de recusa, de recusa que levam a conscientizar as vivências individuais singulares que dizem respeito também ao coletivo. Ainsi peuvent se dessiner de possibles solidarités associées autour de projets sociaux émancipateurs et transformateurs. Dessa forma, podem se constituir possíveis solidariedades associadas em torno de projetos sociais emancipadores et transformadores. C'est fini. Merci beaucoup. Obrigado. Et toi, un immense merci pour la torture que je t'ai infligée. Muito obrigada a todos. Mais c'est joli de m'entendre en portugais. Agora sim. E agradeço a solidariedade do público que ficou me apoiando nas falhas, né? As palavras me faltavam e tinha sempre alguém para me socorrer. Muito obrigada. J'étais vraiment, la solidarité du public était formidable parce que quand le mot me manquait, elle venait à me secours. C'est très solidaire. Merci, c'est très solidaire. Tu en avais besoin parce que je me rends compte que je fais des phrases. Ça, je ne vais pas traduire. Hein? Não, ça, je ne vais pas traduire. Agora a gente abre para perguntas, né? Então a gente vai fazer esse trabalho de perguntar, traduzir, perguntar. Estamos abertos aqui. Antônio. Acho que deve ter um terceiro aqui. Vou falar em português. Eu queria agradecer muito a professora Nicole Blondeau por essa linda conferência de encerramento desse colóquio, né? Acho que foi uma belíssima maneira de encerrar esses 3 dias de discussão, deixando a gente ainda mais instigado a continuar pensando essas questões
e elaborando também caminhos possíveis de chegar a uma educação literária e linguística cada vez mais aberta a essas trocas plurilíngues, translíngues e processos de intercompreensão que a gente veio discutindo aqui ao longo desses dias. Gostei muito de vê-la falar sobre esse processo de produção de autobiografias linguageiras. Queria saber dela em que medida essa ideia da produção desse gênero tem a ver com a noção da produção da autobiografia do leitor, né, dentro de uma abordagem da leitura subjetiva. Mas acho que o gesto de deslocamento da autobiografia do leitor, né, proposta pela metodologia da leitura subjetiva, para a autobiografia linguageira, não exclui a leitura literária e, ao mesmo tempo, faz com que a produção escrita em torno dessa leitura seja uma produção que aborda não só o texto, né, num foco muito textocêntrico da leitura estrutural, no qual a gente foi formado ainda, mas a própria relação com a língua e um lugar de elaboração da violência do monolinguismo para todos nós, né? Eu não sou o ChatGPT. Perdão, Rita. Você quer que eu volte da onde? Eu quero que você volte quando deu o curto-circuito depois que você falou. O curto-circuito foi depois do sujeito leitor, textocêntrico, que foi a forma que nos da leitura estruturada no texto que nos formou na escola. E aí, a partir daí eu não dei mais conta. Porque eu acho que, vou tentar resumir, que eu acho que a mudança de uma ideia da autobiografia do leitor para uma autobiografia linguageira desloca de um lugar de leitura do texto apenas para um lugar de reflexão sobre a própria relação com a língua. Sim, para a relação desse leitor com a própria língua. Peut-être j'ai mal traduit. Je sais pas. Le texte littéraire est à la fois déclencheur et apporte des éléments divers, parfois contradictoires, sur un même problème, une même problématique. Et pour les élèves dont j'ai parlé, les étudiants, il est essentiel qu'ils soient confrontés à la littérature qui analyse, qui développe, qui poétise, parce que beaucoup de ces élèves ne sont pas dans la narration et ne veulent pas y être. Mais l'autobiographie langagière, c'est un récit de vie, mais qui ne prend pas les choses de manière frontale, qui va les prendre par les langues. Et on commence à discuter, et tout le monde parle une langue, et tout le monde a des choses à dire là-dessus. Mais c'est quand on approfondit que l'on voit qu'il y a des nœuds. Quand un élève dit « je déteste la France », je déteste le français, ben pourquoi ? Parce que je ne suis pas français. Il est né en France. Bon, donc il y a quelque chose qui se passe. Et
rejetant rejetant la langue, il se met en échec aussi. Et il y a vraiment un problème social là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. A leitura literária, ela pode ser um elemento que dispara, que põe em marcha uma série de elementos que são, por vezes, contraditórios para os alunos, de diferentes ordens. E é muito importante que esses alunos possam analisar, que eles possam poetizar, que eles possam experienciar o que eles leem, porque eles não têm uma tradição, frequentemente eles não têm uma tradição da narração. A autobiografia não discute de maneira frontal esses aspectos. O que, agora as minhas anotações aqui, o que as autobiografias permitem é que a gente consiga fazer emergir as relações que se colocam, que por vezes estão refoulées, né, que estão recalcadas, numa relação, às vezes, não muito positiva com a língua francesa, por exemplo. E aí é possível, por meio dessa verbalização, entender esse processo de recusa da língua onde se inscrevem certos alunos nesse processo. Les langues peuvent participer aux inégalités. As línguas podem participar das desigualdades. Eu vou pedir só para você... Eu vou falar em francês. Não, mas é que tem muita gente que não entende francês, então que você fale devagar, porque mesmo que se você falar em francês, eu vou ter que traduzir para aqueles que não falam francês. Senão, eu nem precisava de tradução, na verdade. Gente, eu peço desculpa para vocês, mas é porque eu queria muito fazer uma pergunta diretamente para ela. Então, eu peço desculpas, mas eu vou falar em francês. Elle veut parler en français, elle tient absolument à parler en français parce qu'elle veut adresser directement la question. Et je ne sais pas ce que je ferai. Mais... Alors, je voudrais vous demander, parce que vous avez parlé des monolinguismes, mais la France, elle n'est pas du tout un pays qui parle seulement le français. On sait qu'il y a l'interférence de l'anglais, de l'arabe, à cause voilà, des immigrations. Et je voudrais savoir comment l'université, comment l'académie, elle voit cette relation, comment elle veut changer peut-être cette réalité de préjugés à l'école, de préjugés dans les espaces communs. Voilà, comment ils veulent peut-être changer cette réalité de préjugés et de distance par rapport à la littérature, par rapport à l'enseignement des langues françaises à l'école, comment ils veulent peut-être introduire un espace de partage culturel, s'il y a une envie de faire ça à l'école ou pas. Bom, eu vou traduzir a pergunta para aqueles que não falam francês. Então, a professora Blondeau falou de monolinguismo francês, mas a França não seria um país monolíngue, há muitas línguas faladas na França. Então, de que maneira a academia busca superar essa questão, sobretudo do ponto de vista dos preconceitos que ela implica? E, então, de que maneira a escola, a academia poderia responder a primeiro, essa realidade não monolíngue e, segundo, a todos os preconceitos que ela implicaria? Você se sente contemplada? Pense em falar devagar, porque eu não dou conta, né? Ah.
se há uma vontade política, pedagógica na academia e na escola, então são expressões, né, que a colega está mobilizando, uma vontade efetiva de mudar esse quadro que seria falsamente monolíngue e que implicaria muitos preconceitos. Alors, pour répondre à ta question, il y a des choses ponctuelles qui existent. Mais ce n'est pas généralisé. Tous les projets autour des langues, autour des plurilinguismes, la manière de prendre en compte ces plurilinguismes à l'école, la manière de valoriser les langues méprisées, qui sont très souvent les langues des immigrés. Il y a des choses qui existent, mais elles sont ponctuelles et très souvent, elles reposent sur des initiatives individuelles. Elles vont reposer sur des enseignants qui vont être formés, par exemple, à travers des projets européens, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas général. Et c'est assez triste, parce que ce que tu disais, c'est vrai. Il y a une variété incroyable de langues en France. Incroyable. Et qu'en fait-on? Peu de choses. Então, concretamente, é muito triste, porque, de fato, há uma variedade incrível, extraordinária de línguas na França, mas não é possível identificar uma iniciativa, um conjunto de iniciativas institucionais, mas sim iniciativas pontuais, individuais, que buscam trabalhar, e são várias iniciativas que buscam trabalhar junto às comunidades cujas línguas são desprezadas, mas não é possível pensar num dispositivo institucional agenciado, mas sim em ações pontuais que buscam discutir esse tema e respostas a esse problema. Et tu vois, il faut vraiment qu'il y ait tout un travail pour la formation des profs. Mais ce genre de choses n'apparaît pas dans le plan de formation académique, par exemple. Nous, on a fait une formation cette année de professeurs de lycée professionnel, et c'est parce qu'on avait une étudiante qui suivait nos cours et qui était professeure dans un collège en Seine-Saint-Denis, qui en a parlé à son inspectrice, qui est venue dans nos cours, qui a vu comment on travaillait avec les étudiants, etc., les textes littéraires, tout ce qui se passait, qui nous a demandé de faire une formation, une seule. Então, tu vois? Et c'est... Ah oui, pardon. Então, veja, o que é significativo, o lugar sensível onde isso poderia ser trabalhado seria junto à formação de professores. Mas isso não está previsto formalmente nos currículos. Então, a professora Blondeau contou aqui especificamente de uma iniciativa muito pontual de uma estudante, de uma pesquisadora que faz parte do grupo e que trabalha num colégio profissionalizante e que trouxe a sua responsável pedagógica para conhecer o projeto, e essa responsável pedagógica solicitou uma formação de professores. Mas uma formação de professores. Então, a gente está falando de algo que é muito pontual e que não é bastante. Oui, tu sais, hier après-midi, c'était fabuleux pour moi d'écouter les étudiants, les jeunes collègues raconter ce qu'ils mettaient en place dans leur classe. C'était fabuleux. Avec Josilène, on travaille dans cette inflexion, dans ces démarches-là, depuis combien de temps? Et on est vraiment, je crois, des poches de résistance. Então, ontem foi muito bom, foi muito bonito ver
os estudantes, os jovens professores, desenvolvendo dispositivos nesse sentido. A professora Blondeau e a Josilene trabalham há tanto tempo fazendo isso, mas, aí agora eu vou falar na terceira pessoa, né? A professora Blondeau se enxerga, junto com Josilene, com as suas parceiras de pesquisa, no desenvolvimento desses dispositivos, desses procedimentos, como um bolsão de resistência. Oi. Muito obrigada. Alors, lors du... Eu traduzo depois. Eu vou fazer a experiência da autotradução, pode? É uma experiência ímpar, nunca tive. Vou tentar, é muito legal esse negócio. Os escritores que se traduzem, autotraduzem, enfim. Alors, ma question porte... Alors, je reprends ici, vous parlez de écriture, réécriture et mise en commun des écrits. Alors, la question porte sur le côté pratique de la démarche. Comment ça se fait, les étudiants, ils écrivent leur biographie en classe ou en autonomie? Et puis, à partir de quel retour ils réécrivent et comment ça se fait la mise en commun? Então, a pergunta é sobre a forma prática como o trabalho com a biografia linguística acontece. Porque ela falou de escrita, reescrita e depois compartilhamento, né, da biografia. Então, eu queria saber como que, na prática, isso acontece. Oui, alors, quand je dis écriture, réécriture, c'est vraiment un accompagnement pour la mise en mots des récits. Très souvent, au tout début du travail d'autobiographie langagière, on a des choses très sèches. Je parle français, j'ai appris l'allemand, etc. Bon, on va pas loin avec ça. Donc, on pose des questions. Où, quand, comment, pourquoi tu n'aimes... Bon, j'aime pas le français. Pourquoi tu n'aimes pas le français? Donc, il y a une espèce de dialogue et de maïeutique qui s'établit entre l'étudiant ou l'élève et nous. Et puis, très souvent, les étudiants entre eux, ils se posent des questions. Donc, il y a tout ce travail-là. Alors, on travaille à la fac, dans les cours, mais ils travaillent aussi à l'extérieur. Et souvent, les étudiants sont beaucoup plus doués que moi, mais ils font des trucs, je ne sais pas, des choses où tout le monde peut voir sur, comment ça s'appelle, Google Drive, un truc comme ça. Tout le monde peut voir, on pose des questions. Tu vois, il y a des dialogues qui s'instaurent. Mais... c'est pas un travail qui va de soi. Et en plus, tu vois, ce qui est important quand je dis ça relève de l'intime, c'est les langues, ce sont aussi des affects. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un partage, l'autobiographie langagière, et que notre pacte déontologique, c'est de ne jamais amener les élèves ou les étudiants à écrire ce genre de texte si on ne l'a pas fait soi-même. Il faut qu'on soit passé nous-mêmes par cette épreuve de l'écriture. Et justement, pour se rendre compte ce qui coince, pourquoi on ne veut pas dire ça, etc. Et nous, moi, ce que je fais, c'est que je donne mon autobiographie langagière aux étudiants. Donc, tu vois, c'est ça le partage. On demande, mais on donne aussi. Très souvent. Le dialogue commence. Então, a escrita, a reescrita, é um longo processo
que é constituído por meio de perguntas e respostas, porque originalmente, quer dizer, os primeiros textos que saem das autobiografias linguageiras, eles são bastante secos, curtos, elementares. Então, sim, eu gosto, eu falo essa língua, eu falo aquela, e é por meio do procedimento das perguntas que esses textos vão se desenvolvendo. E é muito importante. Bom, e os estudantes fazem isso dentro e fora da faculdade e compartilham, por meio dos recursos dos dispositivos como o Google Drive, por exemplo, as suas respectivas autobiografias linguageiras. Mas não há nada de evidente, de automático. Isso se constrói, isso está associado aos afetos, à intimidade, ao compartilhar. Daí a importância, a relevância realmente primordial de um pacto deontológico, que é nunca exigir que alguém escreva, ou nunca pedir que alguém escreva uma autobiografia linguageira, se nós mesmos não passamos por essa prova, não fizemos nós mesmos uma autobiografia linguageira, e que eu, quando vou propor esse dispositivo, começo oferecendo a minha autobiografia linguageira àqueles que vão trabalhar comigo. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas é o que a gente faz. Somos nós que fazemos isso. Está ligado isto? Tá? Sim? Também posso tentar como a Érica, se quiseres. Posso tentar também em português e em francês. Sim. Mais je ne suis pas sûre si je veux dire ça, mais je vais dire quand même. Parce que j'ai un souci existentiel grave par rapport à notre travail, à mon travail. Alors, je prends la tonalité de ce matin quand je dis « moi, je m'accuse de tout ce que je fais et qui n'est pas bien ». Le collègue qui a fait l'analyse des ressources, parce que moi, je travaille depuis longtemps sur plurilinguisme, autobiographie, tout ça, et ça, et intercompréhension, et translinguisme, et ça. Et parfois, je suis très inquiète par rapport à certaines choses, parce que parfois, je pense que parfois, je me sens un peu trop naïve, c'est-à-dire, je me sens comme si c'était une évidence de monsieur tout le monde, collectif, que cet état d'être plurilingue, c'est obligatoirement, parce que nous pensons comme ça, si c'est obligatoirement ressenti par les sujets comme quelque chose que c'est bien. Et là, je chaîne sur la question de... Si. Parce que on sait aussi que le plurilinguisme est socialement un endroit fort et intime et violent d'exclusion. Je ne sais pas si c'est évident pour les sujets qu'ils veulent renforcer, exposer et prendre conscience de cette façon collective et intentionnelle et délibérée de son état plurilingue. Parce que cet état peut être vécu comme quelque chose qu'ils ne veulent pas à la fin. Je me dis, qu'en pensent les familles, par exemple, qu'en pensent... Et là, j'ai vécu une expérience très traumatisée par rapport à ma famille, parce que j'ai un petit enfant dont la famille du père vient de la migration au Portugal, en particulier de la migration capverdienne. Donc déjà, migration pauvre, après migration noire, après une autre langue. Et moi, je trouve tout ça très merveilleux. Et j'avais demandé aux grands-parents s'ils pouvaient parler avec nos petits-enfants, les miens et les leurs,
s'ils pouvaient leur parler un cap-vertien. Et pour donner une expérience de plurilinguisme et d'une autre langue à nos petits-enfants. Et ils ont réagi avec une violence extrême à ça, en disant que justement était quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et là, parfois, je me demande, est-ce qu'on fait une attention à la façon dont le plurilinguisme est vécu par les sujets, quoi. Parfois, je me sens un peu... Bom, em português, não sei, há quem não perceba francês? Sim. Microfone. Desculpa. Desculpa. Não, estava dizendo que, por vezes, eu trabalho completamente em plurilinguismo e não sei trabalhar noutra coisa. Portanto, é um pouco as minhas próprias preocupações. Por vezes pergunto-me se não somos um pouco naivos no sentido de pensar que a condição plurilingue é obrigatoriamente porque nós, em didática de línguas, assim a conceptualizamos. Se não estamos a fazer um transfer rápido demais de algo que é uma conceptualização didática para aquilo que pode ser a vivência e a experiência do plurilinguismo dos sujeitos que o vivem e que podem viver nisso um local de instabilidade, de exclusão e sofrimento. E às vezes eu fico um pouco preocupada com algumas situações que vivo, nomeadamente uma situação familiar em que eu procurei que os meus netos tivessem uma experiência plurilingue através da outra família que tem uma experiência de imigração, e a outra família justamente recusou, dizendo que não achava que era uma boa ideia, porque isso poderia colocar os nossos netos em situações de fragilidade e que eles preferiam que eles estivessem num outro espaço. Atenção, eu continuo a ser uma convicta do plurilinguismo, não é isso, mas às vezes estas questões fazem-me parar um pouco no meu excessivo entusiasmo. Eu sou muito entusiasmada com tudo e às vezes acho que preciso de me acalmar. Dans le travail qu'on fait, on n'oblige jamais personne à entrer dans l'écriture s'il ne veut pas. Ça, c'est clair. La deuxième chose, ce qui est important, donc on n'oblige jamais personne. La deuxième chose, ce qui est important pour nous, c'est que les étudiants ou les élèves acceptent de lire des fragments d'écriture. S'ils ne veulent pas, on n'insiste pas. Mais dernièrement, j'étais avec toute une journée avec des étudiants de licence 3. On a travaillé là-dessus, mais une journée, c'est pas possible. Quand je dis que ce qu'on fait s'inscrit dans la durée, c'est qu'il faut du temps. Et tu ne peux faire ce travail que si tu as établi une confiance aussi avec les étudiants, avec les élèves. Et la confiance non plus, ça se décrète pas. Et là, ce qui était assez drôle dans ce groupe d'étudiants, c'est que ils ont tout de suite écrit un premier jet, et j'avais expliqué que y avait cette dimension du partage qu'on lisait. Au départ, personne n'a voulu lire. À un moment, il y a une fille qui n'avait pas dit un mot de toute la journée, qui s'est mise à lire. Ensuite, plus personne ne voulait lire. Donc je dis, si je lis mon autobiographie langagière, est-ce que d'autres partageront la leur? Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a 3-4 doigts qui se sont levés, et les étudiants ont lu. Et on a discuté. Mais on ne force pas. Parce qu'on sait nous-mêmes, et moi je sais moi-même, ce que ça signifie.
ces situations de plurilinguisme souvent asymétrique, etc., etc. Donc on ne force pas, mais en général, les étudiants le font, mais quand il y en a qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. J'ai eu une étudiante qui ne voulait pas. Et je ne sais pas, 15 jours après la fin des cours, je reçois un mail. Elle m'a dit, Madame, j'étais sur le quai du métro et je me suis mise à écrire mon autobiographie langagière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut du temps aussi pour apprivoiser les choses. Et je crois qu'aussi le travail qu'on fait avec les textes littéraires, c'est un travail qui permet de rentrer dans une complexité et qui permet aussi, d'une certaine manière, de mettre à distance. Mais attends, je ne peux pas traduire. Desculpe, não, a essa altura, a minha gentileza, desculpe, não está no melhor dos níveis, eu peço perdão. É só que eu estou fazendo esse esforço de memória aqui. Então, ninguém é obrigado a ler a sua autobiografia linguageira, nem produzir a sua autobiografia linguageira, se não quiser. Esse é um pressuposto organizador do dispositivo. Então, isso é muito importante de se insistir a respeito. Então, não há imposição aos estudantes, e se eles aceitam ler fragmentos, ótimo. Se eles não querem ler, não se insiste a esse respeito. Então, houve uma experiência recente, uma jornada no âmbito da licença 3, né, do momento do curso universitário, que a gente desenvolveu uma atividade, mas o que é muito importante destacar sobre esse dispositivo é que ele só pode ser bem desenvolvido ao longo do tempo, porque ele implica seriamente um pacto de confiança entre as partes. E esse pacto de confiança, porque isso diz do íntimo, do pessoal, daquilo que nem é tão evidente para quem está fazendo a autobiografia, essa duração faz parte da construção do processo. Acontece das pessoas não quererem ler no início. E, por exemplo, uma aluna, nesse dia, não disse nada durante a aula inteira. E, no momento em que se pediu para que se lessem fragmentos de cada autobiografia linguageira, ela, aquela que não havia falado durante a aula toda, levantou a mão e leu um trecho da sua autobiografia. Na sequência, a professora Blondeau perguntou para o resto da sala se mais alguém gostaria de ler a sua autobiografia. Ninguém levantou a mão. E a professora Blondeau se ofereceu a ler parte da sua própria autobiografia. E, logo na sequência, quando ela terminou de ler um trecho da sua autobiografia, 3 ou 4 mãos se levantaram, querendo ler as respectivas autobiografias. Ninguém é obrigado, mas geralmente os estudantes costumam querer. E a professora Blondeau contou uma história bastante bonita de uma estudante que se recusou terminantemente a produzir autobiografias linguageiras, mas e saiu da aula sem produzir qualquer autobiografia, sem falar, e que manda um e-mail no dia seguinte à professora, dizendo: professora, eu estava no metrô, eu estava embarcando dentro do metrô, quando eu comecei a escrever minha autobiografia, e ela quis compartilhar essa autobiografia. E, na sequência, leu. Então, a relevância aqui é de pactuar essa confiança, e alguma coisa eu perdi no final. Bom, então, o professor Antônio nos convida a encerrar essa mesa por causa da hora e porque a gente tem de fechar, mas eu imagino que os organizadores venham aqui fazer esse fechamento, né? Muito obrigada.
Antes de a gente fazer as palavras finais, eu queria fazer um agradecimento imenso aqui à Rita por esse trabalho que eu sei que é extremamente cansativo de fazer tradução e difícil, né, de fazer a tradução consecutiva. A gente pediu, evidentemente, verba para tradução simultânea, só que não recebemos tudo, né, Josi? Tentamos, mas contamos, então, com o apoio de uma pessoa maravilhosa como a Rita, que fez a melhor tradução que a gente poderia ter. Passo, então. Passo a palavra para minha amiga Josi para encerrar esse evento. Josi, que foi a idealizadora do primeiro Cielele, né? Isso é muito importante a gente marcar, porque eu acho que as pessoas estão começando agora essa relação com esse evento, só que o primeiro evento foi idealizado por ela. Então, acho muito importante que ela seja também a pessoa que vá encerrar aqui o nosso evento. Eu agradeço. Agradeço as palavras, Antônio, e você que vai encerrar, mas vou falar aqui por mim, Veranildo, que não pôde ficar conosco, pela acolhida da UFRJ na sua pessoa, com todas as dificuldades, e por isso é importante que a gente nunca esqueça a universidade pública, gratuita e de qualidade, é importante que a gente lute por ela, né? E o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é isso também. O fato de fazer em língua portuguesa, acessibilidade, eu acho que isso tudo é muito importante que a gente pense. E queria, então, agradecer a vocês todos, principalmente, que estiveram aqui. A Rita começou falando, a Nicole, eu acho, dos resistentes. É isso, somos resistentes, somos universidade pública no Brasil. Depois de anos de tentativa de extermínio, a gente tem uma esperança, agora em greve, essa greve né, uma tradução dessa esperança que a gente tem, de que dias melhores virão. Obrigada muitíssimo a todos os convidados, a todos os participantes. Uma palavra muito especial ao professor Otmaretti, que nos brindou com a abertura. E eu ainda queria provocar a Nicole perguntando onde é que se cruza a fala dela com a da abertura do professor Otmaretti, mas a gente pode continuar a conversa depois, porque a gente percebeu aí onde se encontram essas ruas. E isso foi muito bom, e a gente viu, na verdade, vários momentos de cruzamento, né, em várias falas. Então, a Maria Helena, que veio de Aveiro, a Claudine, de Brasília, a Luciana, de Santa Catarina, o Choan, de longe, lá de Niterói, junto com outros, o Diego, de Buenos Aires, acho que não esqueci ninguém, a Thaís, com o livro, e os outros que vieram, a Joyce, os outros colegas, Karine, a nossa única representante do italiano. Nossa expectativa de mais italiano no próximo ano. E isso, verdade. Estamos representados. A Cláudia, então, a todos vocês, Daniel, de Brasília, o Luciano está ali atrás, a Catarina, do francês também, o pessoal do francês que eu não estou vendo, não conheço, e os demais todos, Vivi, Viviane, Érica. Gente, é muita gente. Mas é muita gente, mas uma coisa é muito bacana, que foi um discurso uníssono. É muita gente boa junto, de alma boa, de espírito bom, é tudo muito, isso é muito positivo. Obrigada, Thaís e Miguel, lá atrás. Obrigada, Saulo, também. É isso. Isso, bem lembrado, Joyce. E todas as falas da primeira edição estão lá disponíveis. A mesa que o professor Antônio participou, que foi maravilhosa, foi também em catalão. Catalão. Então, está lá disponível, depois a gente vai disponibilizar, mas isso eu vou passar para ele. Muito obrigada e espero que vocês estejam lá em João Pessoa daqui a 2 anos, em maio de 26. Muito obrigado, gente. Boa noite, bom retorno a todos.